Vocês alguma vez ouviram ou sentiram algo tão escalofriante que vocês não tiveram a coragem de contar para ninguém? De tão assustador que foi? Bem-vindos ao Arquivo 83, um canal de contos de terror que vai fazer vocês morrerem de medo. Fernando era um pai solteiro e tinha dois adolescentes de 14 e 13 anos, Pedro e João, que eram muito carinhosos e respeituosos com ele. Todas as noites, os três se encontravam depois do jantar para contar histórias de terror e competiam entre eles para ver quem contava melhor, mas era apenas um jogo em família. Fernando saía para trabalhar pela manhã, se despedia dos filhos e voltava tarde da noite. Os meninos, enquanto isso, se dedicavam a cuidar da fazenda. Uma noite, quando Fernando estava voltando do trabalho muito cansado, ele ligou o rádio no seu carro velho para ouvir alguma música enquanto não chegava em casa. Ele estava dirigindo por aquelas estradas de terra e poeiras, típicas de áreas onde há apenas grandes e imensas plantações de milho de um lado ao outro da estrada. Mas a única coisa que ele podia sintonizar era estática. Não havia estação para ouvir, até que ele encontrou uma muito peculiar, que estava prestes a começar. Era um programa noturno de histórias de terror, narrados por uma voz masculina misteriosa. Parecia muito estranho, mas ao mesmo tempo interessante. Então ele começou a ouvir a voz que dizia: Boa noite para todos aqueles que nos ouvem nesta noite escura e tenebrosa, para aqueles que estão sozinhos em casa, para aqueles que estão presos em algum porão ou aqueles que vêm dirigindo depois de um dia de trabalho duro. Desta vez não vou te contar uma história. Desta vez eu vou colocar várias situações diferentes e você vai ter que decidir como reagir em cada caso. No final, vou deixá-lo com o pior pesadelo que você já teve. Se você não tem coragem de me ouvir, eu recomendo trocar de estação nesse exato momento. Ele nunca tinha ouvido falar dessa estação e, claro, ele não ia perder a oportunidade de ouvir esse misterioso e sombrio locutor. Além disso, ficou claro que tudo o que ele disse era apenas para assustar o ouvinte. Ele, então, animado, decidiu ouvir. Vejo que decidiram me ouvir, pobres almas perdidas. Vocês provaram serem muito corajosos. Bem, vou começar, já foram avisados. Só uma última coisa: quando começarem a me ouvir, não serão capazes de parar de fazer isso, mesmo que queiram. Fernando então pensou: isso vai ser espetacular. Para aqueles que estão sozinhos em casa, se ouvirem barulho fora de casa, barulhos que vocês não sabem de onde vêm, mas eles se aproximam cada vez mais, e aqueles que estão dirigindo em uma estrada escura devem ser muito cuidadosos. Se uma mulher vestida de branco na beira da estrada pedir que parem, ela pode não estar. Dizendo isso, Fernando conseguiu ver uma silhueta no horizonte, e quando ele se aproximou com o seu carro, ele deu com uma mulher de branco em pé na estrada escura, olhando para ele. Fernando não parou e aumentou a velocidade, passando pela mulher. Mas que diabos foi isso? Acho que fui afetado pelo comentário desse cara, disse Fernando para si mesmo, e continuou a ouvir a rádio. Não entre em pânico, caros ouvintes, ainda não. Estamos apenas começando. Imagino que aqueles que estão em casa já estão ouvindo várias batidas em suas portas e janelas. Mas eles não poderão ver nada porque não tem luz na casa. E vocês, amigos motoristas, já devem estar vendo esses olhos brilhantes entre os campos de milho. Mas tenha cuidado para que isso não os distraia da sua condução. Naquele momento, Fernando viu os olhos brilhantes
Ele ficou tão assustado que perdeu o controle do carro e saiu do caminho. Enquanto ele tentava ligar o carro de volta, algo estava se aproximando dele. De repente, ele sentiu um barulho estranho, mas conseguiu ligar o seu carro e seguiu o caminho para sua casa muito assustado. Mas o que está acontecendo? É quase como se ele estivesse falando de mim. Isso está errado. Não quero continuar ouvindo essa estação de rádio dos demônios. Fernando tentou mudar de estação de rádio várias vezes. Até mesmo tentou desligar o rádio, mas era impossível. Ele não conseguia parar de ouvir a voz. Então, ele lembrou que o narrador disse que depois de começar, já não seria mais possível parar. A essa altura, alguns de vocês já estão tão assustados que gostariam jamais terem me ouvido. E você em casa já deve estar temendo pela sua vida. Você não sabe quem está te atacando. Mas vocês não têm onde se esconder. Vocês serão massacrados, assassinados, mas antes de morrerem, verão em suas paredes rostos, símbolos e alguns detalhes da minha parte. Dizendo isso, o sinal de rádio foi perdido. Ele sentiu um grande alívio por não ter que continuar ouvindo algo tão sinistro. Por fim, ele fechou a boca. Finalmente verei meus filhos e terminarei esta noite de loucura, disse Fernando. Mas quando chegou em casa, tudo estava escuro e havia um grande silêncio. Ele pegou a lanterna e lentamente abriu a porta chamando seus 2 filhos, que não responderam. Quando ele iluminou, Fernando viu destruição por todas as partes. Seu sangue congelou quando encontrou seus 2 filhos mortos no chão, assassinados, como o misterioso locutor disse. Fernando caiu em prantos, gritando sobre o que aconteceu. Ele ouviu estática e percebeu que seus filhos estavam ouvindo a mesma estação de rádio. Ele iluminou as paredes e viu pentagramas de rostos diabólicos, sorrindo e figuras sombrias. Quando ele estava prestes a sair de casa, muito afetado por sua perda, a voz do rádio voltou. Pedimos desculpas aos nossos parceiros pelo tempo fora do ar. Para aqueles que me ouviam em casa, eu não tenho nada mais que dizer. Mas para vocês, motoristas que acabaram de chegar em casa, e se seus mortos banhados em sangue, com olhos pretos como a escuridão e com um apetite voraz por carne humana se levantassem? O que você faria? Deixo vocês com essa reflexão. Eu digo adeus, isso tem sido tudo por essa noite de terror. Fernando ouviu alguns passos atrás dele e entendeu o que o locutor quis dizer. Ele decidiu não se virar para não ver o que seus filhos eram agora e o que eles iam fazer com ele. Bom, galera, eu sou a Nina Rosa do canal Arquivo 83. Vou ficando por aqui com mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para que vocês possam receber mais notificações das nossas histórias. Lembrem-se, descanse.